Bom dia, irmãos, irmãs, a graça e a paz do Senhor aos irmãos. Estamos neste domingo na EBD, na Escola Bíblica Dominical, deste domingo, dia 19/4, iniciando mais uma escola bíblica da classe dos adultos da nossa igreja, na Igreja Presbiteriana de Xinguara. E eu quero cumprimentar aos irmãos neste domingo maravilhoso, que todos tenham um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E vamos iniciar com mais uma lição que nós estamos falando das parábolas de Jesus. E a próxima parábola que nós vamos estudar hoje vai ser a parábola do grão de mostarda e do fermento. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 31 a 33. Mateus, capítulo 13, versículo 31 a 33. Vamos ler o texto bíblico, a palavra do Senhor. Ela diz assim, desculpe. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhe outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar nesta manhã. Curve aí a sua fronte e vamos orar todos juntos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite de descanso que tu nos concedeste, por mais este dia, Senhor, que se inicia com as tuas misericórdias para com as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu guiar nas nossas vidas. Nós te louvamos pelas tuas misericórdias, pela tua graça. Nos dá, Senhor, um domingo abençoado na tua presença. Esse dia que é o dia do Senhor, nos abençoa, Senhor. A tua palavra foi lida e está, Senhor, aberta diante de nós. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais da tua palavra. Nos usa, Senhor, como um instrumento teu, Pai, para que possamos entender, e não só entender, mas também aplicar a tua palavra nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa a cada irmão, a cada irmã que nos assiste nesta manhã. Abençoa, Senhor, a cada família representada aí do outro lado que está nos ouvindo. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pela tua proteção para com as nossas vidas. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós continuamos estudando as parábolas de Jesus, baseado lá no livro de Kistemaker, de Simon Kistemaker, que ele fala de algumas parábolas de Jesus, e nós estamos contando isso já há alguns domingos, desde os primeiros ensinamentos dado pelo presbítero Enes, a nossa igreja de Xinguara, e agora depois que eu comecei a dar aqui, nós estamos falando das parábolas. Falamos já da parábola da semente que cresce por si mesmo, falamos da parábola do trigo e do joio a semana passada, e agora nós chegamos na parábola do grão de mostarda e do fermento. Essa parábola, ela está contida nos livros sinóticos, em Mateus, no texto que nós lemos, 13, de 31 a 33, em Marcos, no capítulo 4, versículo 30, 32, Marcos só
fala do grão de mostarda, ele não se refere ao fermento. E Lucas, capítulo 13, do versículo 18 ao 21, Lucas também fala do grão de mostarda e do fermento, assim como Mateus. Apenas Marcos que não fala do fermento, só fala do grão de mostarda. Essa parábola, Jesus contou essas duas parábolas para falar a respeito do fenomenal crescimento do reino dos céus. Elas foram um par de parábolas, né? Elas formam um par de parábolas. E possivelmente Jesus falou essas duas parábolas em sequência uma com a outra, porque uma faz par com a outra, uma faz uma certa conexão com a outra. Então elas formam um par. A parábola do grão de mostarda retrata o crescimento do reino em extensão, externo, e a do fermento descreve a intensidade desse crescimento, o interno. Então uma fala da extensão externamente e a outra fala da intensidade internamente do reino dos céus. Então nós presumimos, portanto, que Jesus tenha ensinado essas duas parábolas juntas, na mesma ocasião. Foram juntas, uma sequência da outra, talvez até como está relatado tanto em Mateus como em Lucas. Então a parábola do grão de mostarda, portanto, ela é relatada nos 3 evangelhos sinóticos, a do grão de mostarda, e a do fermento somente em Mateus e Lucas, conforme nós já falamos. Então Marcos não relata, pela própria característica do evangelho de Marcos, né, ele não relata a parábola do fermento. Mas nós vemos que aqui em Mateus, no texto lido, né, Jesus primeiro fala de uma semente de mostarda. E ele começa, né, aqui no versículo 31, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então ele começa a fazer uma comparação entre a semente, o grão de mostarda, e o reino dos céus. Ele diz, ele faz essa comparação entre o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Interessante é que o grão de mostarda, né, entre as sementes semeadas em uma horta, ela é a menor semente, como o próprio texto já diz aqui, né? Um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Então, no versículo 32, já nos fala que essa semente de hortaliça é uma das menores sementes, se não a menor semente que existe. Então, o grão de mostarda, portanto, ele é muito pequeno, e proverbialmente ela indicava algo bem diminuto em seu início. Então, eu fiz aqui até uma pesquisa, né? Eu fiz na internet para ver qual é o tamanho de um grão de mostarda. E aí a internet lá nos dá que um grão de mostarda mede aproximadamente 2 milímetros. Se você pegar uma régua e ver 2 milímetros, é quase que um ponto na tua mão. Se você pôr um ponto um pouquinho mais grosso aqui na tua mão, dá os 2 milímetros. É um pontinho assim, pontinho de uma caneta mais grossa na tua mão. É o tamanho de um grão de mostarda. E aí, porém, ela, tão pequena que torna-se a maior das hortaliças. A árvore, depois que ela torna-se uma árvore com o tempo, ela chega a atingir 3 metros ou mais do que isso de altura. Então ela chega a atingir 3 metros de altura.
de uma semente, de um grão que sai de 2 milímetros, ela tem o crescimento, vai crescendo, crescendo, chegando a ser uma árvore de mais ou menos 3 metros, e é isso que fala a parábola. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que há uma conexão básica entre os pequenos começos acontecendo em seu ministério e o reino em sua glória futura. Se a gente for ver assim, ela sai de 2 milímetros e atinge 3 metros, isso aí eu não cheguei a fazer essa conta de quanto percentualmente dá, 3 metros, quanto ela cresce, mas objetivamente não é essa relação desse crescimento de 2 milímetros para 3 metros que Jesus está enfatizando aqui. O que Jesus está enfatizando aqui, dando esse contraste entre o pequenino grão da semente de mostarda até a árvore que atinge os 3 metros, ele está aqui nos ensinando essa conexão entre os pequenos começos, os ínfimos começos acontecendo no ministério, no seu ministério, e o reino em sua glória futura. Então, nós vimos como é que ele, Jesus, iniciou o seu ministério público. Nós vimos aqui, no início de Marcos, que nós estamos expondo o livro de Marcos, nós vimos nos domingos anteriores, no domingo anterior ao domingo da Páscoa, nós vimos como é que Jesus iniciou o seu ministério público. A primeira ação efetiva de Jesus em seu ministério público foi chamar pescadores para serem pescadores de homens. E já sabemos e podemos vislumbrar como esse chamado está sendo frutificado, está se frutificando até a segunda vinda de Jesus. É essa conexão que Jesus faz aqui do grão de mostarda para a árvore de 3 metros. Embora a semente de mostarda ela seja insignificante, no início, ela cresce mais e mais até tornar-se uma árvore tão alta que as aves do céu vêm e aninham-se em seus ramos. Então, essa primeira parábola do semente de mostarda, Jesus faz esse contraste entre o pequeno começo, o insignificante começo, e o resultado do crescimento desta semente, o resultado, o produto daquilo que seria um começo ínfimo, uma semente pequena, que vai gerar uma árvore de 3 metros em diante. Essa hortaliça, nós, pelo menos na nossa sociedade aqui, no nosso contexto aqui, nós conhecemos pouco o grão de mostarda, Nós sabemos que existe aquele molho de mostarda, Mas o grão propriamente dito, nós pouco vemos ele, pouco é negociado, mas sabemos que é uma hortaliça, serve como tempero, serve também até nas épocas antigas como remédio. Então, ela quando é semeada, embora pequena, ela vai dar uma árvore muito grande. E é esse contraste que Jesus faz a semelhança do reino de Deus, do seu reino. Então, este é a primeira parábola falada aqui nesse par de parábolas. A segunda parábola, que é a parábola do fermento, ela destaca o fato de que uma vez o fermento adicionado à farinha, permeia toda a porção da massa, até que cada partícula dessa massa seja atingida pelo fermento. O fermento fica invisível
mas todos podem ver o seu efeito. Então, no versículo 33 de Mateus, que é um versículo só que fala da parábola do fermento, ele diz: disse-lhes outra palavra, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então, o fermento então adicionado à farinha permeia toda a porção da massa até que cada partícula dessa massa seja atingida. O fermento fica invisível, mas todos podem ver o seu efeito. É assim que o reino de Deus demonstra o seu poder, sua presença no mundo de hoje. Em algumas passagens bíblicas, o fermento ele é comparado ao pecado, ao mal, mas aqui não. Aqui Jesus está comparando o fermento. A intenção de Jesus aqui não era dizer que o fermento era nocivo, não. Em outras passagens até sim, é dado o fermento como pecado, como mal, que leveda tudo, que estraga, que cresce tudo. Mas aqui não, aqui a intenção de Jesus não era dizer que o fermento era nocivo. Ele usou o exemplo do fermento por causa do poder oculto do fermento. Você põe o fermento lá, ele fica invisível diante da massa, ele não aparece diante da massa, ele não se destaca diante da massa, ele fica oculto, enquanto que a semente de mostarda sugere crescimento extenso, portanto, o fermento sugere transformação intensa. O fermento não cresce, ele penetra. O fermento a gente vê que ele penetra em toda a massa, ele vai levedando toda a massa, ele vai penetrando ocultamente em toda a massa, e essa sim, quando penetrada pelo fermento, ela começa a crescer. Então é essa a ideia do reino de Deus dado aqui por Jesus. Primeiro, um grão de mostarda, uma semente de mostarda que cresce até se tornar uma árvore frondosa, uma árvore grande, aonde as aves se aninham. Então, a comparação que Jesus faz aqui é de que o reino dele, que começou com um insignificante começo, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo e vai se tornando árvore frondosa. E usa também o fermento como que, penetrando ocultamente por toda a massa. Esse maravilhoso evangelho disseminado em todos os lugares. É o evangelho falado de Jesus, que vai entrando e vai dominando todas as pessoas a quem ele quer atingir. É esse fermento que Jesus fala aqui. Então, ele usou o exemplo do fermento por causa do seu poder oculto. Então, enquanto a semente de mostarda sugere crescimento externo, o fermento sugere transformação intensa. O fermento não cresce, e sim ele penetra. O evangelho penetra. O evangelho transforma. O evangelho é que dá o crescimento. Essas duas parábolas, então, ensinam que o reino de Deus pode parecer sem importância, insignificante em seu começo. Especialmente, como nós vimos lá no início do Evangelho de Mateus, lá em Galileu, lá em Mateus, na Galileia, no ano 28, como é que começou o Evangelho, o ministério de Cristo. Começou com um insignificante começo. Ele lá numa região não muito famosa, que era a Galileia, uma região como se fosse uma região aqui menos importante,
em comparação aos grandes centros, às grandes capitais. Lá tinha Jerusalém e outros grandes centros, né? Roma, na época de Jesus, que era grande, Jerusalém. Não, Jesus começou o seu ministério numa região menos importante, mais insignificante, Galileia. E este é a conexão dessa parábola do grão de mostarda, que começa pequenininho, insignificante, e vai se desenvolvendo. O evangelho pregado por um carpinteiro, que era Jesus, também filho de um carpinteiro, começa a ser pregado, porque logo depois que ele chama os seus discípulos, ele começa, aliás, antes, ele já começa a falar do evangelho de Deus, as boas novas de Deus, as boas novas da salvação de Deus para o povo. Quando ele começa a falar e pregar essas boas novas, esse evangelho, um carpinteiro humilde, e depois, por seus discípulos, muitos deles também rudes, incultos, como nós vimos aqui, as primeiras chamadas aos discípulos, né, de Pedro, João, Tiago. Nós vimos que eles foram chamar André, né, André, Pedro, João e Tiago, que foram os 4 primeiros discípulos a serem chamados. Eram pessoas incultas, caipiras, rudes, eram pescadores, porém, a pregação deles provocou e tem provocado um impacto no mundo todo, e até hoje, depois o evangelho pregado por Cristo, passado a ser pregado pelos seus apóstolos, foi como se um dinamis, sabe, uma explosão, um poder do evangelho, causando um impacto no mundo inteiro, no mundo todo, e continuando a ser assim, até a volta de Cristo. A árvore ainda não alcançou a sua maturidade. Esse grão de mostarda que vem crescendo, crescendo e se tornando árvore, ainda não chegou à sua maturidade, ainda continua o seu crescimento. Nós estamos aqui, como pregadores das suas boas novas, trazendo transformação para as vidas. Aliás, a única coisa que realmente transforma uma vida é o evangelho de Cristo. Não é o conhecimento, não é a intelectualidade, não é a riqueza, não é a beleza, não. O que transforma uma vida é o evangelho de Cristo. É quando o evangelho de Cristo penetra no íntimo de cada ser humano, de cada cristão, e passa a fazer essa transformação maravilhosa através do poder. E o poder aqui, a palavra usada é exatamente essa, é dinamis, né, que deriva a dinamite, é essa explosão de poder do Espírito Santo agindo no interior de cada um. E essa explosão é exatamente dessa forma, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O evangelho, ele é pregado e ele faz o seu efeito de dentro para fora, e tem sido assim. Essa árvore ainda não alcançou a sua maturidade. Essa árvore ainda está crescendo e continuará crescendo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós continuamos neste período chamado por Paulo a plenitude dos tempos. Nós estamos nesse tempo. Por quanto tempo vai durar isso, nós não sabemos. Só Deus é quem sabe. Nós já estamos há 2000 anos desse início dessa
dessa maravilhosa pregação do Evangelho, primeiro por Cristo, depois pelos seus apóstolos, e aí por todos aqueles que foram Deus acrescentando a igreja, e assim ela vem se desenvolvendo, crescendo, mas a árvore ainda não está na sua maturidade. A árvore ainda vai crescer mais. Então, nessas duas parábolas, fica claro que hoje o reino dos céus não opera apocalipticamente, não, mas o reino dos céus opera silenciosamente e a partir de começos pequenos. Aprendamos isso. O reino dos céus não é este show que muitas vezes nós vemos. Não. O reino dos céus, ele é humilde. Cristo, quando entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal, todos aqueles que estavam esperando a vinda de um Messias poderoso, que iria entrar montado num maravilhoso cavalo branco, com uma espada poderosa para oprimir o poder do Império Romano, que estava exercendo um poder tacanho sobre o povo de Deus. Essas pessoas que estavam esperando esse Messias, elas de certa forma, se frustraram, porque Jesus não entrou dessa forma. Jesus nasceu humilde, numa manjedoura, longe de todos os holofotes. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura, né? Manjedoura era onde os animais se alimentavam, onde tinha os fenos lá para os animais. Ele nasceu humilde. E aí a sua entrada triunfal também foi uma entrada humilde, irmãos. Ele não veio nessa sua primeira vinda, ele não veio triunfalmente com um cavalo branco, com poder, não. Sabe como foi a sua entrada, não sabe? Num jumentinho, filho de uma jumenta, como já havia dito o profeta. Foi assim que Jesus entrou. Foi assim que Jesus cumpriu cabalmente o propósito do Pai, de humilhadamente cumpriu cada passo do decreto do Pai. Então, essa parábola nos ensina que o reino dos céus não opera dessa forma, apocalipticamente, num show, numa mostra grandiosa. Não. Ela opera silenciosamente. Um começo humilde, insignificante. A partir desses pequenos começos, sabe? Como o fermento, como a parábola do fermento. Ela vai penetrando na massa invisivelmente, ocultamente. E essa palavra dita aqui no versículo 33, olha, que diz, Deus, outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas. Essa palavra escondeu aqui no grego é o termo enekripsen, que vem de eclipse, né, de ocultação, de oculto. Ela é usada aqui e nos remete a que o reino foi inaugurado sem demonstração e nem pompa. Seu caráter silencioso, secreto, deve ter surpreendido e até frustrado os que estavam impacientes por sua esperada manifestação em poder e glória. É por isso que quando
Muitos, quando viram Jesus na cruz, eles começaram a zombar de Jesus, dizendo: olha aí, esse aí não diz que era o Filho de Deus? E está aí morto numa cruz? Eles não entendiam. Eles não entenderam o propósito dos insignificantes começos do reino de Deus. Deus fez com que seu filho padecesse a pior humilhação naquela cruz. A pior morte, que era a morte de cruz. Morte daqueles terríveis condenados. Mas Jesus, sem pecado algum, o Cordeiro Santo de Deus, sem mácula, morreu naquela cruz, por mim e por você. E a partir daí, começa a se expandir cada vez mais. Pelo poder dos pregadores? Não. Mas pelo poder do Espírito Santo, que opera em cada um dos cristãos. Então, ele veio humildemente. Ele começou um início, como diz na parábola do grão de mostarda, um início insignificante nessa sua primeira vinda. Mas nós aguardamos, irmãos, a segunda vida dele. Essa árvore está crescendo. E muitos passarinhos estão se aninhando, se achegando a essa árvore, que é comparada ao reino dos céus. E quando da volta de Jesus, aí sim, desta vez em poder e em glória, aí sim, muitos verão e virão para Jesus. Que o Senhor possa, irmãos, continuar aplicando essas palavras nas nossas vidas. Que você tenha consciência, você e eu, tenha consciência de que o reino dos céus é como um grão de mostarda, com o seu começo, que teve o seu começo insignificante, mas que vem crescendo, crescendo, até se formar em uma grande árvore, onde muitos virão se aninhar. E também é comparado a um fermento, onde ela vai penetrando ocultamente, ela vai ocupando o espaço que tem que ser ocupado, para que na vinda de Jesus, ele possa declarar: vinde, benditos do meu Pai, entre no gozo eterno. Que assim seja para as nossas vidas, e que cada um possa aplicar essa palavra na sua vida, no seu ministério, na sua lida cotidiana, sabendo que o propósito principal pelo qual nós fomos criados por Deus é glorificá-lo. Que a sua vida possa glorificar a Deus em todos os seus atos, em todos os seus aspectos. Que assim seja, irmão, com as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por mais este momento de escola bíblica dominical, onde nós aprendemos, ó Pai, um pouco mais sobre o Teu reino que, embora tenha começado, ó Pai, humilde, insignificante, ó Pai, ele vem, Senhor, crescendo, onde, Senhor, Tu, Senhor, tem reinado, governado, já em muitas vidas, ó Pai, e ele se completará, ó Deus, na vinda do Teu Filho Jesus, com poder e glória. Ó Deus, que possamos ser encontrados, ó Pai, fiéis a Ti, ó Deus. Nos ajuda, Pai, que nós necessitamos, em todos os aspectos nós necessitamos de Ti. Aumenta cada dia mais a nossa fé, aumenta cada dia mais, Pai, a nossa confiança em Ti, ó Deus,
Tu que és um Deus soberano, continua nos conduzindo, ó Pai, porque se Tu não nos conduzirmos, ó Pai, nós nos perdemos. Continua, Senhor, nos conduzindo aos caminhos gloriosos e maravilhosos que Tu tens para nós, ó Deus, até a vinda do Teu Filho Jesus, ou até Tu nos chamares, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por mais essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento, e nos ajuda, Pai, a aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas e na vida de cada irmão que está nos assistindo nesta manhã. Obrigado, Deus. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, e agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós, povo de Deus, espalhado por todo este planeta, agora e para sempre. Amém e amém. Irmãos, logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos na nossa live, no nosso culto solene ao Senhor, culto de adoração e serviço ao Senhor. Não deixe de conectar conosco logo mais às 19 horas e que Deus possa abençoar o seu domingo, que Deus possa estar sendo o centro das suas atividades neste dia. Deus abençoe. Até mais.